Muito boa noite a todos, minhas senhoras e meus senhores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Ana Patrícia Carvalho, é com enorme gosto que vou conduzir esta cerimónia em nome da NERSAN. Iniciamos esta gala de comemoração dos 30 anos da Associação. São 3 décadas de luta, de dedicação e de muitas conquistas para o tecido empresarial da região que não podíamos deixar de assinalar aqui esta noite. Uma palavra de apreço muito especial aos patrocinadores deste evento. Sem eles, este encontro não teria sido possível. Nestes 30 anos de atividade, quisemos hoje prestar a devida homenagem àqueles que desde sempre, desde a primeira hora, se juntaram à nossa causa. Vamos conhecer desde já os nossos sócios fundadores. António de Carvalho é, de facto, desde a primeira hora, associado do NERSAN, dado a oportunidade de ter um núcleo empresarial na nossa região, naturalmente para nós era extremamente importante. Naturalmente que durante este percurso de 30 anos, a NERSAN constitui-se como um dos principais parceiros de desenvolvimento e de progresso do Grupo Carvalho. Percebe-se que a NERSAN percorreu um caminho absolutamente admirável, eu diria até que único no panorama associativo português, e granjeou hoje um prestígio de tal forma importante que ultrapassa em muito as suas próprias barreiras territoriais, que no fundo são o Distrito de Santarém, onde representa mais de 90% do VAB da região, o que é, de facto, penso eu, um caso único neste panorama do associativismo português. Os 30 anos, ou o 30º aniversário da NERSAN, coincide com o 30º aniversário da Bundual Portugal e coincide igualmente com 30 anos de filiação da Bundual Portugal na NERSAN. E por isso podemos testemunhar com satisfação a vitalidade, a proximidade e o apoio que a NERSAN nos tem disponibilizado ao longo de 3 décadas. Aquilo que levou a CAIMA a constituir-se como elemento fundador tem mais a ver com a necessidade que identificou da defesa das questões da economia regional, não é? A dinamização da economia ao nível regional, a defesa dos interesses das empresas da região. É certo que ao longo dos anos há um conjunto de outras razões, de outras áreas onde a NERSAN tem tido um papel fundamental, nas áreas da formação, nas áreas do apoio aos pequenos negócios, mas acima de tudo a CAIMA vê a NERSAN como digamos, uma força que está na linha da frente da defesa dos interesses económicos da região. Desde a primeira hora que decidimos juntar-nos a este projeto da NERSAN, porque entendemos que seria importante para a nossa região uma associação empresarial com uma dimensão maior do que aquilo que existia até então, porque dessa forma poderia captar recursos e disponibilizar meios que até então não tinha sido possível. Quando fomos convidados para a construção da NERSAN, nós não tivemos dificuldade em admitir que poderia ser um passo muito acertado. Felizmente foi acertadíssimo. A NERSAN tem tido ao longo dos tempos direções competentes, interessadas e que têm tido mandatos suficientemente longos para poderem assegurar uma estabilidade para a associação hoje. Tem já uma tradição e tem já uma cultura forte que lhe permite olhar para a frente, tem um caminho que eu considero bem desenhado.
há 30 anos, quando a Nersan foi criada, não podia imaginar que a Nersan se ia desenvolver ao nível em que se desenvolveu e passar a ter uma importância que hoje tem na região de Santarém. De facto, foi um longo caminho que foi percorrido. A associação, no princípio, tinha muito poucos sócios, era uma associação muito pequena e não sei se teria esta expectativa de atingir o tamanho que atingiu. A Renova não podia deixar de se associar a uma associação empresarial como esta, a Nersan, que nasceu no distrito de Santarém e mais concretamente com sede aqui em Torres Novas, e associou-se com grande interesse e um certo entusiasmo. Entusiasmo esse, como acabei de dizer, excedeu todas as expectativas. É muito importante ter uma associação como esta num distrito como Santarém, e sendo hoje uma das mais importantes associações industriais de todo o país. O José Eduardo Marçal foi um grande impulsionador. Ele era meu cliente na área da contabilidade, tínhamos uma relação muito próxima. Já na altura se nos desafiava, havia um desafio para eu concorrer à Câmara, e tudo aí nasceu e fiz parte de meia dúzia de pessoas. Fomos a Santarém tentar criar condições para que a Nersan viesse para Torres Novas. E veio. E cá está. É evidente que a Nersan deseja o melhor do mundo. A capacidade que a Nersan tem de captar grandes investimentos ou grandes iniciativas depende muito da estratégia que ela aplicar no terreno e dos apoios que vier a ter. E sei que a Nersan, obviamente, vai ter um futuro risonho, vai ter um futuro de importância para a região. Fazemos voto de reconhecimento público aos sócios fundadores da Nersan, a quem vamos entregar desde já a nossa medalha de mérito empresarial. Para a entrega destas medalhas, convidamos a subir a este palco a Presidente da Direção da Nersan, Maria Salomé Rafael, bem como os ex-presidentes José Eduardo Marçal e José Eduardo Carvalho. Um aplauso, por favor. Peço que se posicionem aqui ao pé de mim e é com muito gosto que vamos homenagear os primeiros associados desta casa. Chamamos ao palco os representantes das seguintes empresas: António Nunes de Carvalho S.A.,
Da mesma forma que os sócios fundadores são importantes, também o são os gestores. Consagramos os secretários-gerais, bem como os colaboradores da Nersan, na pessoa da funcionária mais antiga. Quando foi criado o Nersan, o presidente ficou o engenheiro Eduardo Marçal, que era de Abrantes. Era preciso alguém que ficasse a gerir, digamos, de algum modo a associação, porque os empresários tinham a vida deles empresarial. Então foi feito um concurso e eu ganhei, coincidentemente, de Santarém, e fiquei como secretário-geral na altura e arranquei do zero. Pronto, depois tive que arranjar pessoas para cobrar connosco, comecei a dinamizar o Nersan. E começamos a desenvolver ações. Eu visitava, andava na rua a visitar as empresas, a cativar sócios, enfim, a transmitir a importância do associativismo. Eu desempenhei funções no Nersan entre 1993 e 1995, portanto foi um período relativamente a seguir à fase embrionária do Nersan, já após o Nersan se ter instalado em Torres Novas, já depois de estar construído o pavilhão de exposições e, portanto, esses 2 anos foram, de alguma forma, anos que coincidiram com um período de recessão económica do país, em 1993, e, portanto, foram anos de alguma dificuldade de afirmação da componente exposicional e das feiras que, na altura, o Nersan pretendia realizar. Eu já tinha estado na Nersan como técnico, tinha estado a coordenar o RIM, o Iniciativa às Microempresas, entre 95 e 98. E depois tinha tido uma passagem pelo IAPMEI, onde eu era técnico do IAPMEI, quando o Dr. Eduardo me convidou, o Dr. Jorge como presidente da Nersan, me convidou para diretor-geral da Nersan no período que foi de 2002 a 2005. Recordo-me da altura um projeto que me deu muita satisfação realizar, que foi o Ribatejo Digital, mas também alguns projetos transnacionais, transeuropeus, que nos trouxeram algumas novas pistas de trabalho para a região. A minha entrada na Nersan resulta de um convite feito na altura pelo presidente da direção, Dr. José Carvalho, em que fez o desafio e, portanto, tinha um projeto muito interessante no ponto de vista de desenvolvimento de uma associação empresarial de apoio, portanto, a toda a região de Santarém. Aceitei o desafio com agrado, portanto, o entusiasmo com que foi apresentado foi decisivo para esta minha vinda para a Nersan. Na Nersan, portanto, procuramos, com essa liderança, desenvolver a associação em todos os seus fatores, cumprindo o que era a sua missão em termos de ação empresarial, de apoio às empresas e na outra componente de apoio ao desenvolvimento regional. E aí resultou logo no princípio um grande projeto, que foi a Tagus Gás. Também que a associação conseguiu ter este crescimento e esta consolidação em termos regionais, porque teve sempre os seus corpos sociais, empresas e os seus representantes com um grande espírito de equipa e de intervenção e de reconhecimento da importância de uma organização deste tipo. Há que registar, os colaboradores da Nersan têm sido um fator distintivo porque, devido à forma do recrutamento como é feita, temos tido essa sorte de ter colaboradores muito empenhados e motivados para a função que exercem.
colaboradores felizes, foi o que se viu neste vídeo. Para entregar as próximas medalhas, peço a presença neste palco de Maria Salomé Rafael, José Eduardo Carvalho e Domingos Chambel, que merecem um aplauso também, porque são os entregadores oficiais. E peço que fiquem aqui, ao meu lado, por favor. Vamos entregar a nossa medalha de mérito empresarial a Joaquim Serrão, que por motivos pessoais não conseguiu estar presente aqui esta noite, pelo que vem receber a medalha José Eduardo Marçal. Chamamos também Otávio Oliveira, Felipe Martins, António Campos e Pedro Félix. E ainda a colaboradora mais antiga da Nersan, Sónia Nunes. Começámos esta gala com a voz magnífica da soprano Hélia Castro, que interpretou Nela Fantasia de Ennio Morricone, e acompanhada ao piano por Lyudmila Litvinova e no violino por Pedro Carvalho. Vamos voltar a ouvi-los esta noite aqui neste palco a interpretar Think of Me de Andrew Lloyd Webber e Conte Partirò de Francesco Sartori. Once in
Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancano le parole. Io sì lo so che sei con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con Recordo que no finais dos anos 80, princípios dos anos 90, era eu então presidente da Câmara Municipal de Torres Novas e fui abordado pelo Sr. Engenheiro José Eduardo Marçal e que me abordou no sentido de perceber se nós estávamos disponíveis e interessados em apoiá-los na implantação / construção do seu pavilhão de exposição e também da sua sede. Aceitámos o desafio e nos propusemos em colaborar em tudo quanto tivesse ao nosso alcance. Daí que, desde logo, disponibilizámos um espaço onde está hoje implantado, digamos, o pavilhão. Da parte do município não houve nenhuma dúvida em, efetivamente, dar o melhor de si, o melhor contributo para que as coisas acontecessem. Nós tínhamos aqui, e ainda temos, evidentemente, duas realidades. Uma era o artesanato informal, que as pessoas faziam, portanto, por tapeçaria, etc, etc. O outro era, sobretudo, o restauro de mobiliário. Havia aqui muitas casas ricas e havia bons restauradores de mobiliário e de coisas desse tipo. E, portanto, foi possível montar aqui, portanto, uma estrutura que não foi reivindicada por ninguém, que ficou aqui. Aproveitámos este espaço, tivemos aqui durante muitos anos um setor de venda de artesanato e aqui algumas oficinas. Eu tinha tomado posse há relativamente pouco tempo, como Presidente de Câmara, e havia necessidade de dinamizar a atividade empresarial na região. Existindo uma associação cuja função era essa, achámos por bem começar a fazer contactos para criar um núcleo no Cartacho que pudesse, em parceria, e é o exemplo de uma boa parceria público-privada, apoiar os empresários, mas sobretudo também possibilitar aqui uma porta de entrada
dos empresários no acesso a fundos comunitários. Achámos que isso era extremamente importante, encontramos na altura um espaço adequado, fizemos a aquisição desse espaço. Curiosamente era um espaço também conhecido de toda a gente do concelho, que era um espaço da Caixa Geral de Depósitos. Desde que eu tomei posse como Presidente da Câmara, que me pareceu fundamental que uma parceria com a Associação Empresarial Regional, com a NERSAN, era fundamental. Na altura, a Câmara queria adquirir o edifício Falcão, na Praça da Câmara, para ampliar, digamos, algum serviço e instalar a presidência da Câmara. O edifício era grande e no piso de cima dava para instalar esse núcleo da NERSAN. Funcionou lá ainda durante vários anos. Até, posteriormente, com o desenvolvimento do projeto aqui do Tecnopolo, era razoável que pudesse instalar-se e concentrar aqui o essencial desse serviço. Foi um encontro natural e que resultou também do facto de alguns dos empresários de Benavente já se terem associado à NERSAN. Que este polo pudesse ser designado até ou conhecido por Val do Sorraia. Tivemos a ver a nossa relação, isto teve a ver com a nossa relação de complementaridade com os municípios de Salvaterra e Cruz. Ela veio por Torres Novas porque, na altura, não houve grande receptividade da Câmara de Santarém para acolher este núcleo, que era o núcleo da AIP, e eu próprio, tenho que dizer, porque foi verdade, com o então engenheiro José Eduardo Marçal de Abrantes e o então Presidente da Câmara de Torres Novas, e a verdade tem que ser dita, criámos condições para que a NERSAN, que não estava a ser bem aceita em Santarém, viesse para Torres Novas. A NERSAN foi extremamente importante para esta região norte, para Torres Novas, para esta região. Fizemos aqui feiras fantásticas a nível do empresariado, foram momentos únicos. E a NERSAN conseguiu hoje ser aquilo que é, porque teve, de facto, pessoas que a agarraram, que agarraram a ideia, agarraram a iniciativa. A NERSAN, como associação empresarial, instalada e a desenvolver o seu trabalho ao nível da região de Santarém, era também, com certeza, atraída por Ourém, porque Ourém, com um tecido empresarial bastante dinâmico, ligado sobretudo a uma associação de cariz local, mas com vontade de se afirmar a outra escala. É com muito gosto que hoje, em Santarém, temos uma presença muito marcada do NERSAN. Lamentamos que no início dos anos 90 não tenha havido a capacidade política para que o NERSAN se instalasse desde logo em Santarém. Esteve em Torres Novas, ainda está em Torres Novas, tem uma presença por todo o distrito, como nós sabemos, mas desde 2013, com a assinatura de um protocolo para o Centro de Inovação Empresarial de Santarém, mais tarde Startup de Santarém, conseguimos começar a dar passos muito significativos para aquilo que é hoje a Startup de Santarém. É uma parceria importante para nós, porque todos sabemos que o Concelho de Ourém é um concelho eminentemente empresarial, com muitas indústrias, com muito comércio, com muitos serviços. E até aqui não foi possível estabelecer qualquer parceria com a NERSAN, e a nós pareceu-nos interessante e importante fazê-lo, porque a NERSAN já está presente no nosso território, já está presente junto de muitas das nossas empresas, e nós, enquanto município, temos como objetivo aumentar cada vez mais o nível de competitividade das nossas empresas, e por isso pareceu-nos interessante estabelecer esta parceria com a NERSAN, porque me parece que as empresas do nosso concelho só têm a ganhar com ela. Para entregar as próximas medalhas, peço a presença uma vez mais neste palco de Maria Salomé Rafael, José Eduardo Marçal e José Eduardo Carvalho. Pelas parcerias estabelecidas no desenvolvimento de infraestruturas fundamentais ao crescimento económico da região, chamamos agora ao palco de Torres Novas os ex-presidentes Arnaldo Santos e António Rodrigues e o atual Pedro Ferreira. Merecem um aplauso. Da Chamusca, o presidente à data, Sérgio Carrinho, e o atual Paulo Queimado.
Do Cartacho, o ex-presidente José Conde Rodrigues e o atual Pedro Ribeiro. De Abrantes, o presidente à data Nelson Carvalho e o atual Manuel Vala Matos. De Benavente, o ex-presidente António José Ganhão e o atual Carlos Coutinho. De Orém, o ex-presidente David Catarino e o atual presidente Luís Albuquerque. E ainda de Santarém, o presidente Ricardo Gonçalves. Senhor fotógrafo, o que é que pretende? Diga lá. Mais para trás. Peço que recuem um pouquinho. É? Ok. Falta só... Ainda falta algumas medalhas. Vamos aguardar para essa foto de família. Está? Faltam ainda algumas medalhas? Não? Pronto, agora sim. Vamos posicionar-nos para a foto. Tem que virar a sua medalha. Tem que virar para a fotografia a medalha, faz favor. Muito bem. Para a foto. Indisciplina. Nestas comemorações dos 30 anos da Nersan, não podemos deixar de homenagear também 3 personalidades que foram tão importantes para o desenvolvimento económico desta região. O nosso muito obrigada a Jorge Lacão, como ex-governante, também a Miguel Relvas, como ex-governante, e a Moura de Campos, ex-gestor do Programa Operacional da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Convidamos todos a subirem este palco, sendo que recebe a medalha de mérito empresarial em nome de Miguel Relvas, que não conseguiu estar presente esta noite, o ex-presidente da direção da Nersan, José Eduardo Carvalho. Moura de Campos, ainda... E aqui? E agora sim, vamos eternizar esses sorrisos para a fotografia e as medalhas.
Muito obrigada. Os entregadores continuam aqui comigo. São os entregadores de serviço. Muito obrigada. Muito obrigada. A NERSAN decidiu ainda atribuir a Medalha de Mérito Empresarial, a título póstumo, a 2 grandes homens que infelizmente já não estão entre nós. A António Fonseca Ferreira e a Carlos Cunha, o nosso profundo agradecimento pelo empenho e pelo trabalho que foi realizado em prol da competitividade empresarial da região. Convidamos André Fonseca Ferreira, sobrinho de António Fonseca Ferreira, bem como Ana e Paula Cunha, filhas de Carlos Cunha, para se dirigirem a este palco para receberem estas medalhas de mérito da NERSAN. Muito obrigada. E ficam essas bonitas homenagens aqui por perto. Obrigada. A medalha de ouro é a mais alta distinção da NERSAN. Pela importância da história da associação, realizamos ainda uma homenagem muito especial a uma individualidade à qual vamos atribuir esta distinção. Convidamos a receber a medalha de ouro neste palco Luís Mira Amaral. Convidava-o a deixar-nos umas palavras, Luís Mira Amaral. Presidente, Doutora Maria Salomé Rafael, a homenagem que hoje me fazem e a honra da atribuição deste galardão. Não posso esquecer também os antigos presidentes da NERSAN, engenheiro José Eduardo Marçal e Dr. José Eduardo Carvalho, por aquilo que fizeram na NERSAN e pelos momentos que eu aqui vivi, foram dos momentos mais felizes e mais intensos da minha vida governativa, naquilo que eu considerei foi uma cumplicidade estratégica entre o Ministério da Indústria, que eu na altura dirigia, e a NERSAN, em prol das empresas do distrito. Foram momentos intensamente vividos, que eu recordo com profunda saudade e, por isso, a eles, que se tornaram meus grandes amigos, e ao atual Presidente do NERSAN, quero agradecer a todos e dizer-lhes o meu muito obrigado por me terem proporcionado dias tão intensos e tão felizes neste distrito. Obrigado a todos. Liderada por pessoas especiais que fizeram desta casa aquilo que ela representa hoje para o tecido empresarial.
A mais alta condecoração da Associação, a Medalha de Ouro, vai também para os ex-presidentes da direção. Damos a conhecer agora o primeiro presidente da NERSAN. Eram tempos diferentes. O mundo era substancialmente diferente do que conhecemos hoje e Portugal seria um reduto ainda de alguma dificuldade e de muito isolamento. É preciso recordar que estávamos a acabar de aderir à União Europeia, na altura não se chamava assim, mas de facto temos que pensar num tempo em que a internet dava os primeiros tempos, dava os primeiros passos, não existiam autoestradas, que hoje tanto se falam por motivos não sempre os mais agradáveis, e não havia informação, que era o mais problemático de tudo o que se passava. E reparem o que seria um empresário em Santarém, em Abrantes, mais até no norte do distrito, porque longe da capital, que precisava de ter acesso a fundos europeus, que estavam também a ser disponibilizados nessa altura, os famosos CIBRs e PEDIPs, e que não tinha forma nem maneira de dar esse passo inicial para modernizar a sua empresa. Era a evolução do tempo do patrão para o tempo do empresário. Era a evolução do obscurantismo para o conceito de ser um cidadão europeu. Era preciso desmistificar tudo isto. Havia uma nova geração, existia uma nova geração de empresários que estava também a dar os primeiros passos no distrito. Existiam empresas que se estavam a instalar em Portugal e que era necessárias captar para o distrito de Santarém. Tudo isto era impossível e improvável de acontecer se não existisse uma organização empresarial. E é aí que nasce a Associação Empresarial. No fundo, nasce como uma startup de esperança. Um tempo em que não existiu ainda nem stakeholders, nem players, como hoje costuma dizer. Eu digo isto até de uma forma algo desprendida, porque não sou particularmente adepto da terminologia, mas que era necessário introduzir um pensamento construtivo que abrangesse outro tipo de abordagem e sistemática em toda esta matéria. Os empresários juntam-se sob um auspício da Associação Industrial Portuguesa, e aí a minha homenagem ao Comendador Rocha de Matos, teve essa grande visão a nível nacional. Juntam-se por si só também porque sentiam essa necessidade por tudo o que eu acabei de referir, e partem para a criação de uma primeira associação, a associação que se chamava na altura meramente NERSAN, Núcleo Empresarial da região de Santarém, e que tem a sua sede em Santarém. Crescem, amadurecem, consolidam ideias, dão os primeiros passos. Foi preciso vencer muita incredibilidade, vencer muita incompreensão, nomeadamente os autarcas desse tempo não eram os mesmos tipos de autarcas, se calhar, que hoje temos, e, portanto, continuavam ainda muito ligados à infraestrutura, porque realmente era uma realidade que Portugal não as tinha, muito ligado ao betão, muito ao hardware e pouco ao software. Eu devo dizer aqui que houve um apoio político extraordinário de um Ministro da Indústria esclarecido, que é o engenheiro Mira Amaral, que ainda hoje tenho o prazer de rever em muitos encontros de associações profissionais que integro. E realmente estes dois apoios, quer do Comendador Rocha de Matos, quer do engenheiro Mira Amaral, nesta primeira fase, foram extraordinariamente importantes. Criou-se um imaginário, uma idiosincrasia de ambição que a pouco e pouco foi consolidando-se em todos estes empresários, e ao mesmo tempo divulgando tudo o que pretendíamos fazer por todo o distrito, e a adesão, devo-vos dizer, que foi absolutamente maciça. E tornámos uma associação empresarial que hoje, felizmente, e graças também aos passos firmes e seguros dos presidentes que me sucederam, que era o Dr. Zé Eduardo Carvalho, que era a Dra. Maria Salomé Rafael, se tornou uma das maiores associações do país, e de facto, o que é muito interessante, porque o distrito de Santarém, que é um distrito médio, tem, no entanto, uma associação empresarial que é Chamava de novo, uma vez mais, a este palco José Eduardo Carvalho e Maria Salomé Rafael para entregarem esta medalha, e o nosso agradecimento a José Eduardo Marçal,
que vem receber a medalha de ouro. O senhor não pode. Tem que vir aqui discursar. Muito obrigada pela ajuda. Quer que segure? Muito obrigado. Vou andando. Senhora Presidente do NERSAN, na sua figura, cumprimento todos os empresários aqui presentes. Cumprimento todos os empresários porque são velhos amigos, são velhos conhecidos. Vi-os hoje muito mais maduros, muito mais seguros, muito mais felizes do que os conheci há 30 anos atrás. O NERSAN, como eu disse da pequena intervenção que ali fiz, foi realmente criado como uma startup de esperança. É um lugar de inclusão, é um lugar que a todos pertence. Todos, inclui empresários, mas inclui todo o distrito, porque é aqui que nasceu muita da esperança que hoje existe no distrito de Santarém e muitas das iniciativas aqui foram consolidadas. A Associação Empresarial de Santarém transformou-se ao longo dos anos e soube reinventar-se, soube evoluir, soube crescer, sob a liderança dos meus sucessores e hoje é uma realidade que é inquestionável. Tenho a certeza que uma associação que foi capaz de honrar a sua história, como hoje fez nesta bonita festa, tem um presente muito forte e vai ter um futuro muito promissor. Recebi esta homenagem e fiquei muito sensibilizado, mas quero dedicar a todos os empresários que comigo fundaram a associação e todos os membros do staff que me acompanharam naquela altura. Muito obrigado por tudo o que têm feito e por tudo o que vão fazer ainda. Muito obrigado. Calma. Levo, não é? A sua homenagem. Não. Seria entregue. Muitos parabéns e muito obrigada. E vamos avançar para a próxima distinção. Com 21 anos de ligação à nossa associação, 18 deles como presidente da direção, é sem dúvida um percurso extraordinário e digno de registar. Os eleitos eram um grupo de gente que não tinha tido ainda experiência associativa, mesclada com um conjunto de pessoas que vinham de direções anteriores. E partimos de um princípio que era este, é que quando se navega sem destino, não há ventos favoráveis, nenhum vento é favorável. E, portanto, aquilo que havia necessidade era definir bem qual era a missão da associação, e depois definir 3 objetivos, 3 orientações estratégicas. Nós não havia alguma, que a missão da NERSAN serviria para contribuir para o desenvolvimento empresarial e a competitividade regional. E introduzir aqui a competitividade regional na missão de uma associação empresarial, acho que foi inovador na altura. Naquela altura, e era importante, era colocar a empresa e a função empresarial num patamar elevado de prestígio. A função do empresário na altura não tem o prestígio que tem agora. A segunda foi conceber e desenvolver projetos e programas que apoiassem a melhoria da qualidade de gestão das empresas e a sua competitividade. E em terceiro lugar, e aqui acho que foi o passo importantíssimo também, foi
escolher e definir as autarquias como um parceiro estratégico do desenvolvimento. Mas havia algumas coisas internas que era necessário tratar antes disso. Quer dizer, houve ali coisas... Primeiro, a primeira coisa era ter uma equipa dirigente coesa, comprometida com a associação, sabendo que estava a trabalhar para o interesse comum. A segunda era tentar perceber que a praxis associativa é diferente da praxis política. Depois uma outra, que era uma cultura de trabalho. E a opção que se teve foi recrutar jovens licenciados, incuti-los e inseri-los numa cultura de trabalho rigorosa e exigente e recrutados por mérito, por critérios meritocráticos e não por influência. E conseguiu-se formar uma equipa empenhadíssima e com grande capacidade técnica, com um perfil perfeitamente definido, que se encaixava na cultura que se queria trabalhar. Portanto, o importante é escolher o caminho e saber para onde se vai, ter uma atitude racional e não voluntarista. Isto é, não é o... Nós é que definimos as prioridades. E quando se consegue definir as prioridades, as coisas fazem. Para este momento, convidamos também a entregar a medalha de ouro da Associação o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, e ainda Maria Salomé Rafael e José Eduardo Marçal. E porque já vem imediatamente a seguir, é com enorme gosto que vamos entregar a nossa medalha a José Eduardo Carvalho. Muitos parabéns. Agora dê cá as medalhas, as distinções. E faça o favor que o microfone é seu. Boa noite a todos. Quero cumprimentá-los. Não irei personalizar o cumprimento, porque tenho aqui muitos amigos e era fastidioso fazê-lo. Uma saudação especial ao Sr. Ministro e a dois ex-ministros que aqui estão presentes, Gemir Amaral e Dr. Jorge Lacão. Uma palavra de agradecimento pelo convite que a Salomé Rafael me fez para estar aqui presente e pediram-me para fazer alguns comentários sobre a minha ligação à Associação e sobre o trabalho que se fez. Eu não irei fazê-lo, irei evitá-lo, como é óbvio, por duas razões. Em primeiro lugar, porque seria parcial a análise que se poderia fazer,
E, em segundo lugar, eu respeito um conselho que foi dado por um grande empresário americano que disse que o mundo das organizações empresariais não é o sítio ideal para falar por falar. Tem-se conseguir ser conciso, direto e rápido, porque a concisão é uma questão de delicadeza. Consegue-se ver nessa concisão o respeito pelo tempo dos outros. E, portanto, não iria alongar-me. O que posso dizer é o seguinte: se me perguntarem, tal como disse ali no filme, qual foi a razão principal para que o Nersan, neste momento, para se encontrar num patamar mais elevado do movimento associativo, teve a ver com duas coisas. Teve a ver com uma definição clara e mobilizadora de uma missão e das orientações estratégicas que foram seguidas, que não foram muitas, foram 3. Estas orientações estratégicas parametrizaram a atividade da Associação durante muitos anos. E é com muito agrado que eu vejo que ainda continua a fazê-lo, obviamente fazendo ajustamentos que foram derivados da evolução económica, empresarial e social do país. Mas introduzir a competitividade regional na missão de uma associação empresarial foi, na altura, um fator diferenciador no mercado associativo. E foi isso que conseguiu transformar o Nersan naquilo que é. Depois as coisas eram fáceis de fazer. Isto é que foi o mais difícil. Foi fácil. Era preciso ter paixão. Quando acaba a paixão, vale mais encontrarmos outros desafios. Ter uma grande capacidade de realização e de trabalho e de executar os projetos e as ações. Construir uma equipa dirigente. Foi das melhores equipas dirigentes que as associações empresariais tiveram a nível nacional. Foi aquela que se encontrou e aquela que ainda perdura. De facto, coesos, uma equipa coesa, leal, com alto sentido de compromisso. O recrutamento da equipa técnica foi fundamental, tal como eu disse há pouco. Eram recém-licenciados, não tinham vícios, eram integrados numa cultura de trabalho rigorosa e recrutados por avaliações e por um sistema de avaliação muito rigoroso. E quando assim é, as coisas tornam-se fáceis. Consegue-se obter resultados. E qual foi o resultado que se viu? Foi este, tal como há pouco o José Eduardo Marçal referiu. É a maior associação empresarial regional do país e é a terceira associação empresarial a nível nacional, levando em linha de conta um conjunto de indicadores que atestam a representatividade empresarial. Por fim, nós sabemos que quando comemoramos 30 anos ou qualquer aniversário, estamos a comemorar o passado, mas eu quero deixar claro que se não houvesse o presente, e esse presente chama-se a gestão da Salomé e da grande equipa dirigente que com ela trabalha, se não houvesse esse presente, não estávamos a comemorar o passado. Obrigado. Muito obrigada, José Eduardo Carvalho. Vai agora usar da palavra a Presidente da Direção da Nersan, Maria Salomé Rafael. Convidava também toda a direção da Nersan a estar presente aqui neste palco. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os Srs. Presidentes das Comunidades Intermunicipais, os Srs. Presidentes das Câmaras, os nossos homenageados, os nossos colaboradores
e todos os presentes, na maioria dos casos, naturalmente, empresários. Foi em 1989 que um grupo de empresários que estão hoje aqui conosco tomou as iniciativas de constituir a Associação Empresarial com o intuito de dinamizar a atividade empresarial do Distrito, defendendo os interesses das empresas e promovendo o desenvolvimento integrado do território. Foi com esse objetivo, e num contexto socioeconómico e político diferente do que temos hoje, que no dia 8 de maio foi formalmente constituída a NERSAN. Passam hoje 30 anos sobre essa data. Entendeu, por isso, a atual direção da NERSAN assinalar este momento com diversas iniciativas. O livro, o filme, comemorativo do nosso 30º aniversário, são resultado de vários meses de trabalho, onde procuramos recuperar memórias, imagens, testemunhos e alguns protagonistas da história da NERSAN. Recordámos alguns desses projetos mais emblemáticos que esta associação liderou. Não haveria tempo, nem seria oportuno enumerar de forma exaustiva centenas de projetos de desenvolvimento durante estes 30 anos, mas cujos resultados todos conhecem, com um fruto de contributo e com a dinâmica que temos hoje, esta região é mais competitiva, mais inovadora e com uma vocação exportadora, toda ela e cada vez mais acentuada. Em 30 anos de existência, podemos dizer que já passámos por muita coisa. Em Portugal, assistimos à sucessão de vários governos e o seu esforço de integração na União Europeia. Passámos por vários quadros comunitários e, para não perdermos o acesso a esses fundos, encontramos uma solução política e bem que mereceu a concordância de todos. Nessa altura, foi decisivo o apoio e o empenho do Miguel Relvas e do Jorge Lacão. Ao longo destes anos, a estratégia da NERSAN foi sempre a mesma: procurar estabelecer compromissos e consensos que privilegiassem o diálogo. Nunca esquecemos os princípios éticos, os objetivos estratégicos que estiveram na gênese da nossa Constituição. Nunca abdicámos da nossa independência perante o poder político e assim vamos permanecer. Pensámos por momentos de alguma turbulência. Nesses momentos foi muito importante o apoio e a confiança que tivemos de algumas pessoas que exerciam funções públicas e que possibilitaram a concretização dos nossos objetivos representativos dos interesses das empresas da região. Procuramos hoje homenagear algumas dessas pessoas e que uma vez mais agradeço a sua presença. Não esqueceremos também todos aqueles que hoje já não podem estar aqui, mas continuarão a merecer toda a nossa estima, a atribuição de uma memória que ficará sempre ligada à NERSAN e ao destino de Santarém. Agradecemos de alguma forma também todos aqueles que ao longo destes anos integraram os diversos órgãos sociais da NERSAN, as suas direções, presidentes executivos, aos antigos e atuais funcionários da NERSAN. Sem a vossa dedicação e profissionalismo, dificilmente poderíamos ser o que hoje somos, a maior associação empresarial regional portuguesa, com 2.800 empresas associadas. No momento em que analisamos e que assinalamos 30 anos de história, é um orgulho enorme reconhecer que a NERSAN é hoje uma instituição consolidada, com um capital de experiência e de conhecimento que deve ser valorizado e potenciado. O passado que todos nos orgulhamos traz-nos, por isso, responsabilidade acrescida para o presente e, sobretudo, para o futuro. Há várias questões que continuam por resolver e que preocupam todos os empresários e para os quais, sistematicamente, a NERSAN tem chamado a atenção. Recordo alguns deles. A falta de mão de obra qualificada, um grande problema que surge hoje na nossa região e no país.
O financiamento bancário continua a ser um dos maiores problemas das PMEs e a inviabilidade de novos investimentos. A incerteza sobre a legislação laboral, a elevadíssima carga fiscal e o pesado custos de contexto. Era muito importante que sobre estas matérias fosse dado um sinal claro de estímulo e apoio aos empresários. Estamos num momento muito importante. Vamos entrar num novo ciclo político, já com o olho posto sobre o novo quadro comunitário. Sabemos que há decisões que terão que ser tomadas, relacionadas com a gestão administrativa do território e a consequente gestão de fundos comunitários. Qualquer proposta que venha a ser apresentada sobre este assunto não deve resultar de uma decisão unilateral. Por fim, dizer-vos que sobre este desidrato, quer os fundos comunitários, quer sobre a nova região que se perspectiva acontecer, consideramos que é de maior importância aquilo que se fez no passado repetir-se, ou seja, uma grande coesão com as comunidades intermunicipais, com os senhores autarcas, com os empresários e, naturalmente, com uma outra instituição de valor acrescentado no nosso distrito. Contamos com isso. Por fim, também, um agradecimento muito grande aos meus colegas da direção por toda a solidariedade que nos têm dado e que eu tenho sentido. Não gosto de falar na primeira pessoa, mas neste momento tenho que o fazer. Muitas vezes existem decisões que têm que ser tomadas ao momento e não numa reunião. E nesse sentido, eu tenho sentido, por parte de todos os colegas e de todos os órgãos sociais, a maior solidariedade. Por isso, para vós, muito obrigada por este tempo que temos convivido e que temos decidido as coisas que consideramos mais necessárias. E agora mesmo, para terminar, uma promessa em que durante mais 30 anos a NERSAN vai com certeza conseguir continuar este trabalho cada vez mais e melhor. Aos nossos empresários, contem connosco, é para vós que nós existimos e bem-ajam. E muito obrigada a todos. Muito boa noite. Vamos avançar agora para o último discurso desta noite. Convidamos a usar a palavra o Sr. Secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita. Muito boa noite a todos e a todas. Queria começar por agradecer o convite, cumprimentar a Sra. Presidente da NERSAN, todos os membros dos órgãos sociais da Associação, todos os associados, naturalmente, e empresários aqui presentes. Cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, os Srs. Deputados, os Srs. Presidentes de Câmara e de CIM aqui presentes. Cumprimentar todos os homenageados. Sendo breve, porque beneficiarei, naturalmente, intervindo em último lugar, de muito do que já foi dito e também porque o horário assim o aconselha, a minha mensagem principal e fundamental aqui hoje é uma mensagem de palavra de reconhecimento e estímulo ao trabalho de todos os que estão aqui presentes, todos os que não estão, mas têm contribuído também para o trabalho da NERSAN e, acima de tudo, sublinhar que o facto de a NERSAN ser uma referência no associativismo empresarial em Portugal se deve, como bem foi possível ver por estes testemunhos muito impressionantes, pela enorme vitalidade e capacidade para pôr de pé, quase do zero, um projeto que seria, porventura, improvável numa região que não tem, talvez, cultura empresarial, em termos históricos, que outras regiões do país puderam ter. E, portanto, se hoje a NERSAN é a realidade e a referência que é no associativismo empresarial em Portugal, deve-se ao trabalho de todos aqueles que conseguiram fazer da associação não apenas um instrumento de desenvolvimento do distrito, mas também de projeção da região, de competitividade da região, e são verdadeiramente conquistas que trazem para o associativismo de base territorial
um papel fundamental, que nem todas as regiões dispõem, mas que tem muito beneficiado por isso mesmo a região de Santarém, por comparação com outras regiões do país. Numa lógica de rede, de troca de informação, de captação de investimento, de influência e de atração para a região de um conjunto de decisões políticas importantes. E, de facto, num país em que o associativismo, não apenas empresarial, não apenas, aliás, sindical também, mas se calhar a todos os níveis, tem desequilíbrios e fragilidades, a existência deste tipo de estruturas é particularmente determinante, aliás, tendo em conta também aquelas que são as características conhecidas do nosso tecido empresarial em Portugal. Não apenas, e isso penso que é muito patente nos testemunhos que foram aqui deixados, em termos de orientação estratégica das várias direções da NERSAN e das decisões que foram sendo tomadas, não apenas na resposta às necessidades do presente, mas muitas vezes antecipando aquelas que eram também ou que foram identificadas como sendo as prioridades da região e as grandes prioridades do ponto de vista estratégico para o investimento e para alavancar o desenvolvimento do próprio território. Sublinho ainda um outro aspecto que me parece particularmente relevante e que foi aqui também muito sublinhado nas intervenções anteriores, o facto destas estruturas, além desta componente estratégica e de investimento e antecipação de prioridades, ter também uma dimensão de coesão e de diálogo social. Nós, muitas vezes, associamos a ideia do diálogo social e da coesão mais a uma lógica social, mas, na verdade, aquilo que estamos a falar é da capacidade para produzir instâncias de encontro entre diferentes agentes, agentes que, sendo, neste caso, todos do contexto empresarial, mas nem sempre com interesses inteiramente convergentes, mas que são capazes de criar plataformas comuns para lutar por interesses que são também conjuntos. Não é por acaso que os territórios com maior dinâmica e competitividade do ponto de vista económico são muitas vezes aqueles em que este tipo de associativismo tem uma presença mais marcante. E, de facto, uma base associativa empresarial sólida é muitas vezes consequência de culturas empresariais que se vão formando ao longo de décadas ou até ao longo de séculos em diferentes regiões e, portanto, essa cultura empresarial é muitas vezes o indutor de uma base associativa forte, mas no caso da NERSAN será porventura não apenas uma causa, mas também uma consequência. Isto é, a NERSAN tem contribuído para reforçar de modo muito significativo esta cultura empresarial no distrito e hoje, passados estes 30 anos, a imagem que o próprio Distrito de Santarém e a sua infraestrutura empresarial é talvez totalmente diferente e tem uma preparação totalmente diferente do que aquela que tinha há 30 anos e isso é indissociável deste trabalho conjunto que conseguiram fazer. Por isso, uma palavra também na minha intervenção seria, creio que inevitável e injusto não o fazer, uma palavra de profundo reconhecimento a todos aqueles que contribuíram ativamente para a história e para o percurso que a NERSAN tem feito ao longo destas 3 décadas. Os fundadores foram aqui homenageados, os dirigentes ao longo do tempo, os líderes, todos os membros atuais e antigos dos corpos sociais e, naturalmente, também os associados que, desde há longo tempo, vieram em número crescente a associar-se e a reconhecer o papel da associação. Não vou aprofundar aquela, enfim, que numa intervenção mais longa, porventura faria sentido fazer, pelas razões que referi há pouco, porque creio que esta região é um exemplo muito claro daquilo que porventura seria importante replicar noutras regiões do país, do ponto de vista do associativismo empresarial, em muitas dimensões diferentes do nosso desenvolvimento estratégico enquanto país também, mas queria referir alguns dos aspectos que foram já aqui tocados e que partilho inteiramente do ponto de vista daquelas que são as prioridades e preocupações que temos num momento tão importante de transformação da economia e da sociedade, não apenas em Portugal, mas, porventura, de um contexto muito mais vasto. E temos, de facto, hoje desafios muitíssimo importantes, até tendo em conta aquela que foi a história recente e menos recente do país no seu trajeto histórico e económico. Foi aqui referido, e concordo inteiramente, que no momento em que perspectivamos o quadro de financiamento dos apoios comunitários pós-2020, pelo chamado PT 2030, de facto estamos em momento de tomar decisões relevantes para que possamos perspectivar o novo ciclo, não apenas político, mas o novo ciclo do país para a próxima década, com uma capacidade estratégica que é de facto importante para podermos enfrentar os desafios que temos. Um desses desafios, que é um desafio que não é um desafio de hoje, é um desafio que tem uma larga história em Portugal, também pelo nosso percurso histórico,
são as questões da formação e da qualificação a todos os níveis, desde as estruturas empresariais, aos gestores e diretores e, naturalmente, também aos nossos trabalhadores e à força de trabalho, dos mais jovens aos adultos. Portugal tem, de facto, uma história muito particular a este respeito. Temos indicadores de formação e qualificação das pessoas, com os reflexos que isto tem ao nível da produtividade e da competitividade e da capacidade também das empresas para inovarem e para conseguirem cumprir os seus objetivos de competição em mercados que são cada vez mais abertos e mais globais. E conseguir não apenas os recursos necessários para alavancar este esforço de formação e de qualificação, mas conseguir também um modelo de governação mais integrado, mais eficaz e que dê mais resposta às necessidades que os diferentes agentes no terreno identificam, é um desafio que nós temos, por comparação até com a situação que temos tido nos últimos anos, um desafio que para o futuro creio que nos mobiliza a todos, mobilizará seguramente, tem que mobilizar os poderes públicos, mas sei que mobiliza também entidades, nomeadamente associativas empresariais, que têm um longo histórico e uma longa experiência na área da formação e da qualificação. E a este respeito, será importante não apenas um modelo de governação, mas também a capacidade que associações empresariais, em particular de base territorial, com a presença e com a representatividade que tem a NERSAN, são de facto da maior importância, e o envolvimento, não apenas do ponto de vista da concepção das políticas e dos modelos de governação, mas também da aplicação dos recursos disponíveis, será algo determinante. Aliás, isso é, enfim, uma conclusão que está presente em todos os estudos comparados a nível internacional do ponto de vista da eficácia do esforço de formação e qualificação e, portanto, essa é uma parceria que esperamos ver reforçada e que não tenho dúvidas de que a NERSAN será seguramente um dos parceiros fundamentais a nível regional no âmbito da sua atuação. Mas, além da questão da formação e da qualificação, há um outro desafio que está, aliás, intimamente ligado com este, que é um desafio que tem que nos mobilizar a todos hoje. Há pouco falava-se aqui muito do passado, do presente e do futuro, e hoje em dia falamos muitas vezes das transformações da economia e do mercado de trabalho, o chamado futuro do trabalho, a indústria 4.0, a automação, a robotização, mas no fundo, todas as transformações que estão a ocorrer nos mercados internacionais e no mercado de trabalho em particular, de modo muito rápido, e este é um desafio que não nos pode mobilizar apenas no futuro, tem que nos mobilizar já hoje, porque estas transformações estão a ocorrer de forma muito rápida e muito aprofundada, porventura, na esmagadora maioria dos setores de atividade que estão aqui representados. Da nossa capacidade de nos posicionarmos tão rapidamente quanto possível e de modo tão estrategicamente inteligente quanto formos capazes, vai depender a nossa capacidade para, não nos próximos 3, 5 ou 10 anos, mas nas próximas décadas do nosso país e da nossa economia, termos condições para estarmos do lado vencedor destas transformações. As mudanças no mercado de trabalho não são algo novo, têm acontecido permanentemente e as empresas têm, ao longo das décadas, tido a capacidade para se adaptar, por vezes em momentos muito difíceis, e Portugal viveu esses momentos ainda num passado recente e está bem presente, felizmente, na nossa memória coletiva e também na memória de muitos dos empresários e das pessoas que têm que liderar estes processos no concreto do mercado de trabalho. Mas se houve sempre transformações na economia, nos mercados, elas são hoje em dia de um tipo porventura bastante diferente daquele que nós conhecemos nas últimas décadas, sendo que, mesmo nessas, houve transformações de uma magnitude enorme, como bem se percebe pela evolução que o tecido empresarial, em particular em Santarém, tem vindo a percorrer. Essa capacidade, muito associada às questões da formação e da qualificação, mas também de coletivamente antecipar mudanças e conseguirmos ter, em particular também, mais uma vez, com estruturas de base associativa que partilhem informação e sejam capazes de disseminar também a inovação e as transformações, é algo da maior relevância. Os países que estão a conseguir fazer melhor esta transformação não são aqueles países em que as empresas trabalham isoladamente, de modo individual. Claro que as empresas competem umas com as outras, faz parte da nossa organização social e económica em mercados, e é importante que as empresas sejam capazes de competir, mas também é importante que sejam capazes de cooperar, porque ao cooperar criam uma rede de fortalecimento da própria estrutura empresarial e com isso estão a criar riqueza e a criar condições mais sustentáveis para a criação de emprego, criação de riqueza, criação de valor, sem a qual
nós não poderemos perspectivar um futuro de prosperidade partilhada para o país. A este respeito, queria também deixar uma nota que me parece uma nota particularmente importante e que é uma nota que é, no fundo, uma mensagem em espelho. Nós precisamos ter condições de financiamento das empresas que sejam positivas, precisamos ter condições de inovação e de proporcionar condições de inovação às empresas que possam fortalecer a nossa base empresarial e precisamos de garantir que estas condições de operação das empresas proporcionam um crescimento inclusivo, isto é, com um mercado de trabalho capaz de gerar empregos, capaz de chegar a pessoas que, porventura, pelas suas condições, pela sua história, pelos seus recursos, terão mais dificuldade de inclusão no mercado de trabalho, mas quantos mais segmentos da nossa sociedade, mais pessoas, nós conseguirmos incluir nesta dimensão de crescimento económico e de geração de prosperidade, melhores condições de sustentabilidade teremos para prolongar no tempo ciclos positivos de crescimento da economia, como aqueles que felizmente temos vindo a viver. Mas dizer isto, e que falamos nomeadamente do crescimento inclusivo, da coesão social, é importante e é fundamental não esquecer, e nenhum governo pode esquecê-lo, que é absolutamente determinante que, do mesmo modo que precisamos ter um crescimento inclusivo para termos, em termos sustentáveis, crescimento, também para termos coesão social, temos que ter crescimento e geração de riqueza. Nós não poderemos redistribuir e distribuir riqueza que não formos capazes de gerar, e essa, nos mercados, faz-se através das condições de trabalho das empresas e daquilo que, enquanto país, somos capazes de proporcionar. E, portanto, esta mensagem, que por vezes é vista no discurso político de modo contraditório, na verdade, não é. Há aqui um equilíbrio e uma alimentação recíproca entre a capacidade para incluir no crescimento tantos quanto pudermos na nossa sociedade, e a necessidade de, para o fazermos, darmos boas condições, melhores condições de investimento, de trabalho, de operação aos gestores, aos investidores e aos empresários. Não adianta pensarmos que o ritmo de mudança e a exigência dos desafios que temos hoje diante de nós vai ser menor do que aquele que nós vivemos nos últimos 20 ou 30 anos e que, porventura, muitos daqueles que estão nesta sala puderam testemunhar na prática nos seus setores de atividade e nas áreas de investimento e de empreendedorismo ao qual se dedicaram. Mas há uma coisa que nós sabemos: para preparar esse futuro temos de criar condições hoje, e quando temos estruturas empresariais e associativas como aquelas que a Nersan corporiza e são, na verdade, como dizia há pouco, um exemplo para o país, estamos mais preparados para este caminho que temos de fazer. Felizmente que as mudanças são desafiantes, são exigentes, são complexas. Nesse caminho, os caminhos de mudança são sempre caminhos de dificuldade e de adaptação que têm custos, que têm, por vezes, ganhadores e perdedores. Mas a verdade é que uma região como Santarém, com as suas características de centralidade, com esta base associativa, tem todas as condições para percorrer este caminho de modo vitorioso e para continuar a aprofundar a sua afirmação no espaço nacional. Para isso, obviamente, é importante que o país continue também a poder trilhar um caminho de estabilidade, que foi aqui referido, de previsibilidade, que mesmo com mudanças políticas que fazem parte da vida democrática e também dos objetivos estratégicos que temos enquanto sociedade, haja capacidade, como acredito que tem sido a prática ao longo destes últimos anos, de fazer as mudanças e operar as mudanças necessárias e pretendidas com gradualismo, com previsibilidade, com envolvimento dos diferentes parceiros, e falo aqui não de diálogo social apenas no sentido mais estrito do termo e que estamos habituados a ouvir, mas do diálogo e da interlocução com todos os agentes que, a nível setorial, a nível territorial, têm um papel relevante a desempenhar. Mas, de facto, a mudança é muito rápida. Nós passamos, enquanto sociedade, enquanto país, por circunstâncias que são conhecidas, por momentos muito difíceis e muito dolorosos, que, porventura, também boa parte das empresas que estão nesta sala puderam testemunhar, fosse na sua própria atividade, mas também no próprio contexto económico e social que se gerou. Mas, felizmente, temos tido a capacidade para, a partir desse período muito complexo, de facto, dar passos muito significativos para uma transformação e uma mudança no contexto e nas condições de confiança que temos hoje na sociedade portuguesa. Quem diria, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás, que seria possível hoje
no Portugal de 2019, estar a falar, e os dados foram conhecidos hoje, de uma taxa de desemprego na casa dos 6%, e em que o principal problema que temos no mercado de trabalho hoje, e mesmo para o investimento das empresas, além de outras questões que estão a montante especificamente do mercado de trabalho, mas que o problema já não era o desemprego ou as dificuldades do ponto de vista do próprio mercado, mas a capacidade para recrutar pessoas, quer pessoas qualificadas, quer, em geral, para muitos setores, mesmo em mão de obra menos qualificada, para recrutar pessoas, para alavancar e para dar corpo aos investimentos e às oportunidades que vão surgindo, felizmente, para as empresas. Este é, aliás, uma preocupação que o Governo tem, tal como referi a questão da formação e da qualificação e, evidentemente, todo um conjunto de outros aspectos que envolvem o ecossistema empresarial e que fiz referência de modo muito genérico, a questão que nós temos de enfrentar de uma maneira muito clara, que é a nossa questão demográfica e do nosso potencial humano. Falo aqui de demografia não no sentido do longo prazo, que é também uma questão relevante com as questões da natalidade, mas que essa tem um impacto que, porventura, só se consegue corrigir ao longo de décadas, mas falo em particular da nossa necessidade absoluta de, para continuar a crescer, para continuar a tirar partido do ciclo positivo e de confiança que temos e que felizmente conseguimos coletivamente gerar, precisamos de ter mais pessoas mais qualificadas, mas também ser capazes de atrair para o nosso mercado de trabalho novas pessoas, sejam aquelas que emigraram recentemente durante a crise, sejam aquelas que emigraram há mais tempo por razões diversas e também de oportunidades que a sociedade portuguesa não conseguiu gerar noutros momentos históricos, como também os seus descendentes, ou mesmo, não falando apenas de emigrantes ou lusodescendentes, conseguir trazer para Portugal novos recursos humanos, novos trabalhadores, em particular imigrantes. Esta é uma área de trabalho que o Governo está a desenvolver, que está a desenvolver, aliás, em amplo diálogo com as estruturas empresariais e com os parceiros sociais de modo geral, e é, creio que, um fator tão determinante como a questão da qualificação e da formação. Porque nós precisamos de mão de obra qualificada, mas precisamos de mão de obra. Felizmente precisamos de pessoas e felizmente estamos a conseguir gerar numa articulação, creio que virtuosa, entre políticas públicas e o trabalho das empresas e do tecido empresarial, conseguir gerar oportunidades, mas quando o desemprego está nos 6% e, felizmente, com perspectivas de baixar, nós precisaremos de alargar a nossa base de capital humano e a nossa base de mão de obra para poder responder às oportunidades que são criadas. São estes alguns dos desafios que temos diante de nós. Eu queria muito rapidamente terminar como comecei, dar os parabéns, muito sinceramente, à direção da NERSAN, a todos aqueles que têm feito a história desta associação, enquanto responsável público que ocupa um cargo de decisão política nesta fase, aquilo que desejaria era que, porventura, pudesse haver mais NERSANs noutras regiões do país, mas, enquanto isso não é possível, trabalhamos também com os atores que existem e, seguramente, que a NERSAN é um parceiro fundamental em muitas das prioridades políticas, não apenas da área do emprego e da formação profissional, mas de outras áreas do Governo. É para isso também que estou aqui, para transmitir esta mensagem de que possam contar, não só em termos associativos, como cada um dos agentes aqui presentes, agentes empresariais, agentes autárquicos, temos procurado estar presentes, procuramos fazê-lo, encontrar as respostas, sem escamotear as dificuldades, mas é para este trabalho de parceria que contam connosco, porque acreditamos, temos de acreditar e temos boas condições para acreditar que o caminho que tem vindo a ser percorrido, com as dificuldades que subsistem, mas também com as perspectivas que se têm aberto, é um caminho que é possível continuar, que é sustentável continuar e que, acima de tudo, é no interesse público, coletivo, no sentido coletivo do termo, que podemos fazer esse caminho juntos. Muito obrigado a todos e boa noite. Senhor Secretário de Estado, muito obrigada pelas suas declarações, pelos desafios e caminhos que nos traçou aqui esta noite. E vamos avançar para mais um momento musical com Hélia Castro, Lyudmila Litvinova e Pedro Carvalho, com a peça Libiamo Nelieti Calici, espero que seja assim, de Giuseppe Verdi, e preparamos-nos para encerrar com Chave de Ouro.
Então, antes do bolo, vamos aqui fazer um brinde à Nersan e a todos os presentes. E, mais uma vez, podem cantar comigo. E se não quiserem cantar comigo em Lá Lá Lá, podem bater palmas. O bolo. Não temos todos a voz da Hélia, mas pedia-vos que afinassem as vozes para cantarmos os parabéns e celebrarmos estes 30 anos. Vamos lá? Eu vou tentar. Parabéns a você.
Cantados os parabéns, chegou a hora de nos despedirmos e o senhor fotógrafo a tirar-me o protagonismo. Terminamos em festa este jantar comemorativo dos 30 anos da Nersan, com a certeza de que a Nersan continuará a dar o seu melhor pelas empresas da região. Quero desejar uma boa noite a todos e agradecer a presença nesta noite tão especial. Continuação de uma ótima noite.